Então, oficialmente, né, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, à nossa reunião do Comitê Gestor da Indicação Geográfica da Cachaça. A nossa reunião hoje, então, é dividida em 2 tópicos. Os informes, que é a primeira parte, então eu vou deixar para a Cíntia fazer esse informe. Estão me ouvindo, pessoal? Que deu uma travadinha aqui para mim. Tá tranquilo? Tá. Então tá bom. Tá bom. E depois, então, eu passo a palavra para o Francisco Mitidieri e nós damos sequência à reunião. Então, Cíntia, Cisino. Obrigada, Márcio. Boa noite, pessoal. Neto, você tem algum recado para o pessoal? Cisino Neto, que também é do Sebrae, eu sou do Sebrae de Campinas, a gente tem convidados hoje, né? Sejam bem-vindos, Claudinez e Patrícia. Obrigada aí pela presença de vocês. Tem sim. Você quer começar, Neto? Você quer dar alguns recados? São recados rápidos. Primeiro, boa noite, pessoal. Eu sou Cisino Neto. Estou junto com a Cíntia aqui. Estava, né? Ela vai já falar para vocês as novidades aí, né? Mas o grupo também de produtores aqui da cachaça, né, também integra o projeto Sabores do Circuito, né? Que a gente está dando já, né, esse ano, juntamente com os produtores de café também. E aí, nessa semana, no começo da semana, eu mandei o link aí para vocês colocarem lá a disponibilidade de vocês para receber algumas ações, né, os temas da consultoria e também a solução de 5S, que será ministrada, é um curso coletivo, né, será ministrado pelo Sebrae, pelo Senai, aliás, tá? Para vocês indicarem lá as melhores datas para vocês. E a partir dessas informações a gente vai montar a nossa agenda, né? Alguns cursos têm contratações envolvidas, que a gente precisa se antecipar para toda essa parte aí, para poder fazer com que chegue para vocês no momento mais adequado. Então, eu mandei um link para um forms, na verdade, demora 40 segundos para responder, né? A gente tentou simplificar ao máximo para não dispor de tempo demasiado de vocês, tá? Então, preencham lá. Eu enviei no WhatsApp particular de vocês, né? No número particular de vocês, então está lá. A gente está com poucas respostas até o momento, né? De 62 produtores aí que compõem o projeto, a gente está só com 9 respondentes até o momento, tá? Então, dê uma olhada lá na lista de mensagens de vocês. E o segundo informe é que também, nessa semana, mais especificamente ontem, eu enviei aí um link das soluções ganhos rápidos que será ministrado pelo Instituto Lean Manufacturing Institute, tá? Também é uma contratação do Sebrae que chegará até vocês, né? E o link que eu enviei foi que vocês façam a solicitação dessa solução. Ela vai trabalhar a organização de processos, né? Ela vai mapear processos, vai verificar onde tem espaço de melhoria e vai trabalhar, de repente, layout com vocês, né? Melhorar a eficiência dos processos como um todo, né? Isso tem diretamente impacto nos resultados que poderão ser melhorados. Tá bom? Então, são esses 2 avisos aí, né? Um forms para que vocês nos digam aí as melhores datas para as ações e para os cursos, e o outro é para que vocês façam a solicitação formal aí da solução ganhos rápidos. Vocês vão receber aí uma consultoria muito legal. Tem um vídeo também aí que eu compartilhei com vocês explicando como que será aplicada aí essa consultoria. Tá legal? Obrigado, era isso, Márcio. Cíntia. Obrigada, Neto. O Cisino Neto já está com a gente aqui há muitos anos, né? A gente já faz um trabalho junto com o café há mais de 10 anos aqui na região, né? Então, ele está com a gente aqui em mais esse ano, de 2022, para auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos, tá? E a gente não tem muitos produtores aqui hoje, porque é mais uma reunião nossa do comitê, mas a gente já gostaria de comunicar algumas informações importantes, né? Temos alguns produtores, o Francisco aqui, nosso parceiro,
E, na verdade, pessoal, eu tenho uma notícia minha, de Cíntia, para vocês, né? Então, eu já gostaria de fazer esse comunicado aqui, aproveitando que vocês estão aqui, e também vou enviar mensagem também para os demais produtores que não puderam estar presentes. Mas vocês sabem que, rapidamente aqui, só para falar com vocês, não tomar tanto tempo, mas vocês sabem que eu sou movida a desafios, sempre participei de várias oportunidades dentro do Sebrae, né? Já fui agente local de inovação, passei pela parte de atendimentos, também projetos no Sebrae, fui para a consultoria depois, né? O Jorge Benedetti mesmo foi um dos meus primeiros clientes, né? A gente sempre fala isso lá em 2013, quando eu comecei. E a gente teve um crescimento muito grande na região, né, com todas as empresas que a gente trabalhou, sobretudo aí no circuito das águas, com o pessoal do café e da cachaça, que a gente está conseguindo trabalhar de uma forma mais aprofundada agora novamente. Eu sou muito grata a todos vocês pela parceria desses anos, né, por tudo que a gente construiu. E queria até frisar que, independente de qualquer coisa, né, o nosso trabalho e o nosso envolvimento, ele tem uma amplitude muito maior do que exatamente onde a gente está, né? O nosso envolvimento, toda a nossa história e todo o trabalho aí que eu acompanhei de vocês nesses anos todos. E isso é para dizer, pessoal, que eu recebi uma proposta de trabalho fora do Sebrae. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, aqui aproveitar essa reunião para falar isso com vocês. E às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas também para algumas mudanças, algumas evoluções, né? São 9 anos aqui já na região, no Sebrae Campinas. E aí eu estou aceitando esse desafio fora da instituição para ir para uma empresa, para uma startup de agronegócios também, de rastreabilidade, então que tem tudo a ver e tem sinergia com os nossos projetos dos últimos anos. E aceitei esse desafio de crescimento profissional e pessoal também, mas quero frisar que é o que eu falei já no grupo do café hoje, né? O nosso relacionamento ele vai além do projeto, vai além de onde a gente está. Estou vendo aqui a carinha do Francisco, que a gente, assim, como profissionais e como amigos também, né, Luiz? Estou vendo o Luiz aqui. E então é isso que eu queria dizer para vocês, que mesmo com essa minha mudança, né, vocês continuam com esse apoio do Sebrae, o Cizinho Neto está aqui representando o Sebrae na região, vocês têm todo o apoio da Mônica, da Williana, do Júlio, os nossos colegas que estão sempre aqui trabalhando com a gente. E eu vou dar esse passo agora, então eu não estarei mais à frente, assim, o tempo todo desse projeto de IG com vocês mais, né, à frente do Sebrae, por conta dessa mudança profissional. O Cizinho Neto vai dar andamento, né, por já conhecer a região, já ter envolvimento, já ter um trabalho com o café, inclusive, desde lá de trás, e a gente ter começado juntos lá em 2013, 2014, tá? E aí a Cíntia entra mais ou menos como o Bruno faz o papel no nosso grupo, né? Como um parceiro, como entrando em alguns momentos aí para ajudar vocês, para a gente estar junto, né? Para a gente não deixar de compartilhar a evolução de vocês. Eu quero acompanhar esse crescimento e estou disponível também para ajudar vocês no que for necessário. A gente vai manter contato, faço questão. Tem muitos amigos que não estão aqui nessa noite, né? Infelizmente, que eu já queria fazer um comunicado para todo mundo. Mas já aproveito para adiantar a notícia para vocês, tá? Então, todos que estão aqui, queria fazer essa comunicação que eu estou mudando, né, de empresa, vamos dizer assim, mas continuo apoiando todas as ações de vocês. Quero ser convidada também para reuniões futuras, com algumas pautas mais específicas que eu possa ajudá-los, tá? E contem comigo para o que vocês precisarem, meu carinho e gratidão por vocês é gigante, né? Então, é isso, gente. Queria compartilhar essa notícia aí com vocês. E sim, e o Sebrae continua aqui levando esse projeto, as coisas estão acontecendo, a gente tem toda uma equipe por trás, vocês sabem disso, né? Mas às vezes algumas mudanças elas são necessárias também. Então é isso que eu queria rapidamente comunicar aí a vocês. Obrigado, Cíntia, pelo apoio. Que você trouxe aí o grupo, né, até esse momento, né, oportunizando aí que o Sebrae se engajasse nessa pauta da cachaça também, que é muito forte aqui no circuito, né? Eu costumo falar que é a maior concentração de alambique por metro quadrado aqui no circuito das águas paulistas, né? A gente tem que, finalmente, o Sebrae viu dessa forma assim também, por insistência, né? Das demandas que a gente
observava dos nossos parceiros e trazia essa discussão para dentro da casa, né? E aí surge a oportunidade de trabalhar com as IGs aí, tá? Então, e aí fica o nosso compromisso aí agora de acompanhar, né, vocês aí, não só com os trabalhos da IG, mas articulando tanto as instituições quanto as forem necessárias, né, para que a gente tenha uma cadeia, né, agroindustrial da cachaça cada vez mais forte, tá? E pronta para aproveitar as oportunidades que virão desse movimento que vocês começaram, tá bom? Então, contem com a gente, contem com o Sebrae não vai se furtar, né, a buscar aquilo que for necessário para torná-los aí mais qualificados, e apresentar sempre muito perto e oportunizar para vocês também, né, as ações que estiverem ao nosso alcance. Obrigado, viu, Maria? Obrigada, né? Fala, Jorge. Eu estou chocado. Por essas eu não esperava, né? Não deu tempo de eu falar com vocês no individual ainda, gente. É notícia quente, notícia quente. Não, mas feliz também por você, esse avanço aí, essa evolução que você teve aí conosco também. Acho que a família Benedetti tem muito a agradecer. Todos nós produtores, né, que você aqui visitou cada pedacinho, cada quintal de casa aqui que você conhece, com as suas palmas na mão. Né, o quanto feliz eu fiquei da sua primeira visita, e todo esse tempo nós trabalhamos juntos aí, Jorge, Cíntia e Sebrae, tudo junto, né? Então, acho que o quanto da evolução que a família e a fazenda teve nesse todo esse tempo, você fez parte dessa história, e com certeza ainda vai continuar, porque aí vem o IG e vem muitas coisas boas aí que o Sebrae vai nos continuar auxiliando e nos apoiando. Parabéns, estou feliz aí também pela sua evolução na sua carreira. Você é uma pessoa trabalhadora, honesta, acho que tem tudo aí para o crescimento pessoal e profissional. Parabéns. Obrigada, Jorge. Ficou chocado. Agradeço demais suas palavras, viu? E você sabe também da minha consideração com toda a família Benedetti, com a Fazenda, com todos os produtores. Vocês são muito queridos, né? É o que você falou, é tanto tempo junto, compartilhando, e um carinho muito grande por vocês. E muita gratidão mesmo por essa oportunidade de fazer parte dessa história. Então, só tenho a agradecer a vocês e dizer isso, gente, eu ainda estou por aqui, ainda estou na região, continuo presente de alguma forma, né? Só muda um pouquinho a forma como eu vou conseguir compartilhar aí e trabalhar com vocês, mas eu quero manter muito contato, sim, e sempre torcendo para o sucesso de vocês, tá? Contem sempre comigo, porque vocês precisarem. É isso da nossa parte, pessoal. Obrigado, viu, Cíntia? Francisco? Bom, boa noite a todos. Eu acho que eu já conheço a maioria dos produtores, vocês já me conhecem, né? Eu sou Francisco José Mitidieri, sou do quadro do Ministério da Agricultura e pertenço aqui à Unidade Técnica de Campinas, fico lotado em Piracicaba. Cíntia, a gente deseja sucesso aí nessa nova empreitada profissional. Com certeza, nós perdemos, né? O grupo perde porque perde a sua liderança, a sua articulação, a sua capacidade de trabalho, mas a gente também fica contente porque sabe que novos desafios são sempre bons na vida da gente, que tenha sucesso. Bom, a ideia hoje é dar continuidade àquele ciclo de treinamento com relação à legislação de bebidas, né, com foco na produção de aguardentes e cachaças, e boas práticas de fabricação e algumas dicas e procedimentos que vocês vão se deparar, né, situações que vocês vão se deparar para registro, além de poderem depois multiplicar. A expectativa nossa é
multiplicar essas dicas, né, essas questões que vocês vão ver agora ao longo de hoje, essa noite, com aqueles produtores que, porventura, não puderam vir e que estão em fase de registro, de legalização, e aqueles que, porventura, tenham medo de se legalizar. Né? Então, o que a gente fala sempre é desmistificar um pouco a legislação e toda essa questão de estar legalizado, para poderem, então, participar ativamente não só do selo, do reconhecimento da higiene, mas participar. Me lembro que na última reunião, alguém de vocês falou que legalizar é estar... como é que é? Qual foi a frase que vocês usaram? Alguém de vocês que usou? Legalizar é estar presente, uma coisa assim, é estar no mercado, ou seja, então essa é a ideia, que multipliquem isso, né? Convidem e repassem essas questões aí para os colegas. Eu queria, então, agradecer a Cíntia, ao Sebrae, ao professor Márcio pela articulação, e a vocês, produtores, e agradecer a Patrícia Schober. A Patrícia é também auditora fiscal do quadro do Ministério da Agricultura. Ela é a chefe atual da UTRA Campinas, da Unidade Técnica Regional aqui em Campinas, a qual eu pertenço, e ela também é especialista na área de bebidas e na legislação de bebidas e cachaça, né, dos decretos decorrentes. Então, Patrícia, obrigado pela presença e pela disposição para bater um papo com a gente. Fique à vontade, vamos conversar um pouco. Boa noite, Mitidieri. Cíntia, parabéns, né, pela nova colocação, que tenha sucesso. E então, eu acho que a gente podia aproveitar aquela frase do Mitidieri, né, que ele colocou de legalizar estar presente no mercado, né, e ter a possibilidade, de fato, de participar do mercado sem correr riscos e fazer a coisa certa, né? Então, realmente, a ideia é desmistificar, né, essa condição de que, sei lá, registrar um estabelecimento, os produtos é muito difícil, não é. Claro que existe uma necessidade de conhecimento da legislação, mas é uma condição necessária e totalmente viável, né? Então, até economicamente, porque assim, o processo de registro, por exemplo, o Ministério para registro em bebidas não são cobradas taxas, é acessível a todos, porque é feito através de um sistema eletrônico, né, o CEPIAGRO, e o registro do estabelecimento, depois de um processo todo de legalização, é a última etapa, tá? Então, quando vocês vão solicitar registro, quando o estabelecimento já tiver com toda a documentação preparada e o estabelecimento estiver pronto para funcionar. Essa legislação toda na Instrução Normativa 72 de 2018, eu vou deixar todos os links aqui. E, pelo que eu estou vendo, eu acho que a gente tem aqui dos produtores que... Eu acho que o Claudinês está aqui ele está participando dessa vez, né, Claudinês? Eu acho que a vez passada ele não estava. Essa é a minha primeira vez. Foi o Francisco que me convidou. Nós participamos de uma reunião em Piracicaba essa semana e ele comentou de vocês. E eu tenho um pequeno engenho que estou começando agora a trabalhar com ele, que eu sou um produtor de cana, na verdade, e queria saber das possibilidades de deixar isso tudo em ordem. Então, estou começando a aprender agora. Tá. Porque eu estou vendo aqui que o Luiz estava aqui da vez passada, o Jorge, né? Aqui eu não consigo ler o nome dessas duas pessoas. Mas, enfim.
Legalizar é existir. A frase foi do Eduardo, né, do Duda, que foi convidado também, ele é presidente da Associação dos Produtores de Gês de Cachaça em Paraty. E ele afirmou isso na conversa dele, né? Legalizar é existir. É ter acesso a financiamentos, é você ter CNPJ, dormir tranquilo, Exatamente. Então, é um processo importante, necessário, e, assim, até por duas questões, né, agora, porque uma, quando você registra o produto, você coloca o número de registro do produto no rótulo, né, e também, já que vocês estão pleiteando a IG, também para colocar no rótulo, é possível colocar desde que vocês tenham IG, né, junto ao INPI, e só é possível colocar no rótulo o local, né, se vocês estiverem cadastrados, né, no INPI. Então, eu vou passar, como, assim, tem alguns produtores aqui que já participaram, o conteúdo é basicamente o mesmo, tá? Então, eu vou dar uma passada mais rápido em algumas coisas, e aí, à medida em que vocês sentirem necessidade, vocês me interrompam, a gente vai parando aqui, dando alguma explicação que seja mais necessária, tá? Então, eu acho, assim, importante vocês conhecerem a legislação pertinente. Hoje eu vou tratar, porque, assim, tem a aguardente, né, prevista no decreto, na instrução normativa número 13, e tem a cachaça, são produtos distintos, tá? Principalmente em função da matéria-prima básica, tá? Que é distinta para os dois produtos, não necessariamente para aguardente, né? Que também pode ser fabricada, obtida a partir do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar. Mas a cachaça, especificamente, quando você descreve os ingredientes da cachaça, tanto no registro quanto o que vai na rotulagem, né, na parte de ingredientes, tem o ingrediente básico da cachaça, que é o mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, tá? Então, as legislações básicas, assim, para o produtor de cachaça, tem a Lei 918 de 94, que é a lei básica de bebidas, vinhos e vinagres. Então, contempla todo tipo de bebida, e também fermentado acético, que não seja derivado da uva e do vinho. Então, todas essas bebidas estão nessa lei, contemplados nessa lei 8.918. E aí tem uma lei específica para vinhos e derivados da uva e do vinho, tá? Mas o que para cachaça, a lei base é essa lei 8.918, que ela dispõe sobre padronização, classificação, registro e a inspeção, os procedimentos de auditoria e de fiscalização dos estabelecimentos e a obrigatoriedade dos estabelecimentos perante o Ministério da Agricultura, tá? Aí essa lei, ela é regulamentada pelo decreto 6871 de 2009, e o decreto, tanto na lei quanto no decreto, eles determinam a obrigatoriedade do registro, tanto do estabelecimento quanto do produto, né? E também eles prevêem o padrão de identidade e qualidade para as bebidas, dentre elas a cachaça, tá? Aí, então, a gente tem a lei básica, o decreto que regulamenta essa lei, e para algumas bebidas do decreto e da lei, não todas, nem todas têm regulamentação através de instrução normativa, mas para aguardente cachaça, aguardente de cana, não são todas as aguardentes, né? Aguardente de cana, porque a aguardente, ela leva na denominação o nome da matéria-prima
que deu origem, né? Então, no caso, aguardente de cana-de-açúcar e cachaça, elas têm uma regulamentação com relação aos seus padrões de identidade e qualidade previstos através da Instrução Normativa 13 de 2005, tá? E com relação aos procedimentos administrativos para o registro, né, aquela coisa mais administrativa, como é que você obtém esse registro junto ao Ministério da Agricultura, qual é o passo a passo, qual a documentação necessária, algum modelo, por exemplo, modelo que vocês têm que apresentar de memorial descritivo, isso está descrito na Instrução Normativa 72 de 2018 e nos seus anexos. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do padrão de identidade e qualidade da cachaça, que aí aí vocês vão consultar isso, tanto no decreto 6871 e continuando essa descrição desse padrão de identidade e qualidade na Instrução Normativa 13 de 2005. Depois, a gente trata um pouquinho do procedimento de registro e depois um pouquinho de rotulagem, tá? Então, o que o decreto 6871 de 2009 ele faz? Ele classifica as bebidas, né? Então, você tem a cachaça, ela é uma bebida alcoólica, então ele coloca lá a classe de bebidas alcoólicas, aí depois ele classifica as bebidas alcoólicas, e aí ele dá a definição de bebida alcoólica, né? Que é a bebida alcoólica com graduação acima de 0,5% em volume até 54% em volume. Aí, das bebidas alcoólicas, ele tem também algumas categorias aqui, né? Então, a cachaça, ela está inclusa aqui como bebida alcoólica destilada, em função do processo de obtenção, né? Ela passa por um processo de fermento, destilação. Eu acho que para vocês também é interessante, porque muitas vezes o produtor de cachaça ou de aguardente, depois, posteriormente, ele obtém um misturador e às vezes em propriedade rural, sei lá, tem jabuticaba, tem frutas, tem alguma coisa que permita a produção de bebida alcoólica mista na forma de licores. Então, são duas classificações as quais vocês podem, inclusive, no momento de registro do estabelecimento, solicitar o registro, se for de interesse de vocês, desde que vocês tenham o equipamento necessário para a produção de bebida alcoólica por mistura, tá? Então, quando vocês solicitam o registro do estabelecimento, o que é importante vocês colocarem? Vocês colocam ali, quando vocês acessarem o sistema, vocês vão colocar solicitar registro para produtor, em primeiro lugar. Depois, vocês vão incluir no registro a solicitação para engarrafador, tá? Para engarrafador. E tem a possibilidade também, cachaça, como é um produto de exportação brasileiro, porque é o único país que produz cachaça é o Brasil, né? Então, às vezes compensa já solicitar a inclusão de exportador no registro, e caso vocês tenham equipamentos que permitam a fabricação, né, que é o misturador, a fabricação de bebida alcoólica por mistura, incluir também no momento do registro essas quatro solicitações, tá? Numa mesma solicitação de registro. Por quê? Porque o estabelecimento ele vai ser vistoriado e isso já economiza assim um tempo
no processo de registro do estabelecimento, caso seja de interesse de vocês. Agora, uma coisa que é importante, quando vocês registram, solicitar produtor e engarrafador, porque sempre, né, você produz e você pode comercializar granel, mas havendo a necessidade de envase, né, em vasilhames, garrafa, vocês têm que já solicitar, no momento do registro, produtor e engarrafador, tá? Senão depois a solicitação ela volta, a gente tem que fazer as correções, então é uma coisa que tem que ser lembrada. E a minha sugestão sempre como exportador também, porque às vezes porque é necessário para vocês exportarem, né, o registro como exportador, e às vezes surge uma oportunidade que vale a pena e vocês tenham essa condição sem ter que passar por todo o processo de solicitação de registro novamente, tá? O exportador, ele não passa por vistoria, mas entra assim, porque a gente tem uma quantidade bastante considerável de solicitações, e aí a gente precisa, quando você solicita tudo de uma vez, você facilita tanto para o pessoal analista do Ministério da Agricultura, quanto para vocês que já têm o registro com todas as categorias que vocês têm interesse. Então, a gente tem no decreto as definições de bebida, né? Então, aguardente, e aí a aguardente, ela tem a denominação da matéria-prima de origem, então, aguardente de rapadura, aguardente de um cereal específico que seja a origem, né, dessa aguardente, que é a bebida com graduação alcoólica de 38% a 54%, obtida de rebaixamento do teor alcoólico de destilado alcoólico simples ou pela destilação do mosto fermentado. Então, a aguardente, ela tem essa opção, ou do destilado alcoólico simples, promover o rebaixamento, ou então a destilação do mosto fermentado, que no caso é o ingrediente básico da cachaça. Tá? Então, a cachaça, ela é obtida unicamente do mosto fermentado e destilado do caldo de cana-de-açúcar. Deixa eu ver. Aí, no caso, tanto para aguardente quanto para cachaça e aguardente de cana, tá? Para as outras aguardentes também, mas aguardente de cana, que é o que a gente está tratando mais especificamente aqui, e cachaça, aí elas podem passar por adoçamento e por envelhecimento, tá? Aí aqui a definição da aguardente de cana, que aí a matéria-prima é o mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, né? Ou o destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar. E a cachaça, que ela tem uma graduação alcoólica final mais baixa, né? Vai de 38 a 48, e a matéria-prima básica dela é o mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, tá? Também possível, previsto o adoçamento para cachaça e o envelhecimento. E aí, isso são as determinações do decreto 6871. Aí vem a instrução normativa número 13, complementando esse padrão de identidade previsto no decreto. Aí a gente tem essa instrução normativa, que ela aprova o regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para aguardente de cana e para cachaça. Aí aqui, especificamente, eu vou tratar da cachaça. Tudo que está previsto para cachaça também tem um item similar na instrução normativa para aguardente de cana, tá? Então, existe obrigatoriedade, assim, é obrigatório para comercializar. Se você quiser produzir, comercializar cachaça dentro de uma condição de legalidade,
é obrigatório em todo o território nacional, e se você tiver a intenção de exportar cachaça, é obrigatório o registro junto ao Ministério da Agricultura, tá? Do estabelecimento e do produto. Patrícia, Sim. é interessante, me corrija, não existe cachaça artesanal, né? Não. Tá? Isso está, inclusive, expresso nessa instrução normativa número 13 de 2005. A única categoria de produtos que aceitam o termo artesanal, porque às vezes a gente vê muito isso também em cerveja, né? Cerveja, chopp também é uma outra denominação que caiu, né? Foi regulamentado e caiu. Que acontece? Pode, né? Isso. Só um minutinho. A cachaça, o único produto que aceita o termo artesanal é polpa de fruta e suco produzido sob condição de agricultura familiar. Tá? Existe uma legislação específica. O restante dos produtos previstos no decreto, não. Ô, Patrícia, uma dúvida aí que o Francisco falou do termo artesanal. Já se ouve falar muito de cachaça de alambique. Esse termo é considerado junto ao mapa ou não? Não. Tá. Assim, porque o processo é alambique, né? Você pode colocar no rótulo, você pode colocar, mas sem associar a marca do produto, a denominação do produto, tá? O que a gente vê muito de condição de irregularidade em rotulagem, a gente vê muito assim, na denominação, você não pode colocar artesanal em lugar nenhum do seu rótulo, não pode. Tá? É expressamente proibido. Na instrução normativa 13, quando ela fala, tem um tópico ali nessa instrução normativa 13 que ela trata de rotulagem especificamente. E ali, expressamente, enquanto isso não for regulamentado pelo Ministério da Agricultura, ali está colocado que não é permitido, tá? Então, em local nenhum do rótulo. O alambique, o que acontece? Faz parte do processo, né? Faz parte do processo de fabricação o uso do alambique, né? Então, você colocar isso não transforma o seu produto, não deixa que o seu rótulo irregular, mas tem que ser dissociado, não pode ser associado nem a marca do produto e nem a denominação do produto. Porque a denominação do produto no rótulo, ela tem que estar expressa de uma forma, assim, que está prevista com relação tem que ser expressa de forma bem clara e seguindo os padrões de denominação, tanto com relação a tamanho de letra, destaque no rótulo, e a denominação completa, né, como está previsto na Instrução Normativa 13 e no Decreto 6871, de forma, tem uma formatação para a colocação dessa denominação no rótulo, tá? Por exemplo, se você quiser colocar o termo prata na sua denominação, você não tem essa possibilidade. Isso é um termo que está associado à marca do produto, e não à denominação. Ô, Patrícia, mais uma pergunta. Sim. Hoje se fala-se muito em cachaça industrializada e a cachaça de alambique, ou artesanal, como que no ditado popular se fala, né? A gente sabe que cachaça é cachaça, mas existe alguma denominação que se pode distinguir, por exemplo, uma cachaça industrializada com uma cachaça de alambique? Não. Não tem. O que está previsto na instrução normativa é permitido. O que não está previsto não é permitido. É assim que a gente lê a legislação, tá? Então, as denominações que a gente tem e que estão descritas na instrução normativa 13, elas são as denominações permitidas como denominação do produto. Qualquer outra coisa que você coloque como denominação do produto
não existe essa possibilidade. Tá? Paulo? Paulo, pode falar. Paulo. Oi. Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Patrícia, por exemplo, não pode artesanal e não pode cachaça de alambique, ok? Por exemplo, pode ser uma denominação cachaça ouro. O que significa cachaça ouro que muitos rótulos vêm? Tá cortando um pouquinho, mas assim, cachaça ouro não tem previsão para a denominação de cachaça ouro. Você pode associar ouro para cachaça que tenha determinadas características, mas associar a marca do produto, não a denominação. Prata e ouro são dois termos, tá? Que devem ser associados, vocês podem utilizar, mas eles têm que estar associados à marca do produto, não à denominação. Então, se você tiver um rótulo que você tem lá a marca do seu produto, tá? E aí, no termo, na denominação que você coloca, vamos supor que você coloque numa posição logo inferior à marca do produto, e coloque nessa denominação cachaça prata, isso não é permitido, o rótulo está irregular, está incorreto, tá? De acordo com a legislação. Por quê? Porque ele está associando o termo prata ou o termo ouro à denominação do produto. Isso não é permitido na denominação, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem quais as únicas denominações possíveis para cachaça, tá? Que está previsto na Instrução Normativa 13. Então, você tem lá a cachaça, né? Se ela tiver mais do que 6 gramas por litro de açúcar, sacarose, né? Expressa em sacarose, ela passa a ser uma cachaça adoçada, e o adoçamento vai até 30 gramas por litro, passando disso, ela está fora do padrão de identidade e qualidade, tá? Aí depois, isso é a segunda denominação. Então, cachaça adoçada, cachaça envelhecida, que aí tem uma característica, né? Então, ela tem que ter no mínimo 50% de cachaça. Aqui eu deixei o aguardente aqui, mas de cachaça envelhecida em recipiente de madeira, né? Esse recipiente de madeira ele tem que ter um volume máximo de 700 litros. E um período não inferior a 1 ano. Então, se tiver 50% na composição da sua cachaça, de cachaça envelhecida em barril com volume até 700 litros, que seja durante um período mínimo de 1 ano, aí você já pode usar o termo cachaça envelhecida. Então, você tem 3 denominações permitidas. Cachaça premium, se for 100% de cachaça envelhecida na composição do produto, aí é opcional, você pode usar o termo cachaça premium, não é obrigatório você utilizar, mas é um destaque, uma característica que agrega valor ao seu produto. Significa que 100% da composição daquele produto foi envelhecido, tá? Naquelas condições de envelhecimento que a gente falou. E extra premium, se forem 3 anos de envelhecimento. Então, a gente tem 5 denominações possíveis para cachaça, tá? O restante das denominações, nada é permitido, além dessas 5 denominações, tá? Então, aí o termo ouro, o termo ouro e o termo prata, são utilizados para cachaça, pode ser utilizado até para cachaça, tá? Que no caso, a cachaça prata, ela não tem variação na coloração, né? Então, é a cachaça branca. E se houver alguma variação de coloração, que pode até ser padronizada com adição de caramelo, tá? Porque é permitido até um certo a adição de caramelo para padronização de cor de cachaça. Aí você pode usar o termo cachaça ouro, tá? Na marca. Cachaça ouro não, desculpa, gente. Pode usar a marca e o termo ouro associado,
Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então, assim, o que a gente tem em termos de padrão de identidade e qualidade para cachaça previstos na Instrução Normativa 13 são essas as denominações para cachaça, tá? Paulo, você está com a mão levantada, eu não sei se você quer... Eu acho... É ali na mãozinha, né? Então, para cachaça, em termos de padrão de identidade e qualidade, as denominações previstas são essas, tá? Aí, eu acho que eu vou colocar aqui... eu acho que eu vou passar um pouquinho para a rotulagem, que está depois do processo, dos procedimentos administrativos de registro, já que foi levantada essa questão vamos falar um pouquinho de rotulagem, eu acho mais interessante agora no momento. Então, a rotulagem da cachaça, né? Porque muitas vezes, quando numa ação de fiscalização, muitas vezes o que a gente encontra, porque às vezes, durante a fiscalização, a gente faz coleta de amostras, encaminha para o LFDA, né, que é o Laboratório Oficial do Ministério da Agricultura, e normalmente, assim, muitas vezes dá dentro do padrão, né, de características físico-químicas, né, e muitas vezes o problema da cachaça está mais na rotulagem, tá? Então, a rotulagem da cachaça tem duas legislações bastante específicas que tratam desse assunto, que aí é o artigo 11º, tá? Do Decreto 6871 de 2009, e a Instrução Normativa 13 também trata de alguns itens específicos com relação à rotulagem de cachaça, e é justamente lá que fala que o uso da expressão artesanal não é permitido, tá? Não é permitido porque, assim, assim, tem uma intenção bastante forte, né, da utilização do termo artesanal. Então, enquanto não for regulamentado pelo Ministério Então, o rótulo de qualquer bebida, ele inclui a embalagem da bebida. Aí uma coisa, por exemplo, se vocês pegarem uma garrafa de cerveja, vamos supor que vocês envasem garrafa já usada, garrafa de vidro de cerveja que tem alto relevo escrito cerveja, ou então refrigerante, tem alguns refrigerantes que tem a garrafa de vidro, e essas garrafas elas vêm com o termo cerveja ou com o termo refrigerante em relevo no próprio vidro. Esse tipo de garrafa, quando vocês forem escolher garrafa, não pode ter nenhum termo que seja diferente do produto que você está envasando, mesmo que você coloque o rótulo com todas as informações, tá? Porque você utilizar uma garrafa com um nome, uma denominação de produto, mesmo que você faça a lavagem, porque é permitida a utilização de garrafas usadas, desde que passe por um produto de um processo de higienização, rinçagem. O rinser, que é o equipamento que lava as garrafas, é um equipamento obrigatório em qualquer estabelecimento produtor, tá? E engarrafador de bebidas. Então, o rinser é obrigatório, tá? É uma dos equipamentos que a gente solicita e exige no ato da vistoria. Então, o rótulo é toda a inscrição que compõe a embalagem do seu produto, né? Então, a embalagem, é a parte plana da cápsula que você pode usar para colocar informações, aquelas cápsulas que ficam, né, envolvendo a parte plana da cápsula, e rótulo, contrarótulo, aquelas gravatinhas também nas garrafas, tudo isso é considerado rótulo, tá? E as informações obrigatórias e as né,
não obrigatórias, mas que compõem a marca do seu produto, que dão alguns aspectos assim de destaque para o seu produto, desde que sejam permitidos, eles têm que estar na rotulagem, tá? Então, o artigo 10 define, né, o que seria o rótulo do produto, quais as partes do rótulo do produto. Então, tudo que passa informação para o consumidor é o rótulo do produto. E tem o artigo 11º, que dá isso para todas as bebidas, não é só para cachaça. E aí tem uns itens aqui, por exemplo, o artigo 11º tem um item relativo a xarope ou a diluição para produtos concentrados, que não cabe para cachaça. Então, os dizeres obrigatórios, tá? Então, o nome empresarial do produtor do fabricante, padronizador ou envasilhador, ou engarrafador ou importador, isso é obrigatório. O endereço do produtor, tá? Fabricante, do padronizador, isso também é obrigatório. Número de registro no Ministério. E na Instrução Normativa 72 de 2018, que está lá no final, ele mostra para vocês como isso tem que estar descrito no rótulo do produto, o número de registro, tá? Então, o número de registro no Ministério é básico. Aí a denominação do produto, que as denominações que vocês podem usar são uma daquelas 5 denominações que a gente viu na Instrução Normativa 13. A marca comercial, os ingredientes, ingrediente de cachaça fermentado do mosto fermentado do mosto do caldo de cana-de-açúcar, né? Então, esse ingrediente vocês têm que descrever dessa forma no rótulo. Aí, se colocar açúcar na composição, tem que colocar também. Caramelo, se for adicionado, colocar também. Aí tem a questão do envelhecimento da madeira, né? Isso, existe uma forma específica de se colocar a madeira onde o produto foi envelhecido no rótulo do produto, que a gente vai ver posteriormente, está previsto na Instrução Normativa 13. A expressão indústria brasileira, por extenso abreviado, isso é obrigatório. O conteúdo expresso, né, o volume, inclusive o volume determina, que vai na garrafa, ele determina o tamanho das letras, né, de denominação. Tem uma Instrução Normativa 55 de 2000, que, dependendo do volume que você utiliza na sua garrafa, você tem uma regra de tamanho de letra para informação da denominação do produto e também do quantitativo, né, do volume da garrafa. Graduação alcoólica é obrigatório para cachaça. Isso não interessa, que é o grau de concentração, isso não interessa, isso é para bebidas que passam por diluição. Forma de diluição também não interessa para vocês. Identificação do lote é obrigatório. Prazo de validade no caso da cachaça, indeterminado. E as frases de advertência conforme legislações específicas, né? E aí entra, por exemplo, para bebidas que contenham corantes, os alergênicos, esse tipo de coisa, tá? Agora, aí tem esse parágrafo único. Esse parágrafo único, quando eu falei daquela questão da garrafa vir em relevo cerveja, quando você utiliza uma garrafa dessas para invadir cachaça, o que acontece? Você está ferindo aqui, a gente considera que esteja ferindo esse parágrafo único do artigo 11º do Decreto 6871, tá? Então, esse parágrafo único fala que o rótulo da bebida não deverá trazer equívoco ao consumidor, tá? E nesse parágrafo aqui, assim, tem muitas informações para muitos produtos que acabam
caindo aqui. Então, qualidade terapêutica não é permitido, e também, por exemplo, invase em flaconete também não é permitido. Mitidieri. Você comentou sobre esse parágrafo único e eu me lembrei daquelas cachaças do Nordeste, Jurubeba, que tem raiz não sei o quê, é afrodisíaca, não sei o que lá. Isso nada é permitido. Não, nada tudo disso irregular, aquelas feiras que tem. Porque, na verdade, essas cachaças, na verdade, o enquadramento delas seria como, assim, coquetel não seria nem enquadrado como cachaça, tá? Seria uma outra classe de produto, é um outro tipo de produto. Mas se eles estivessem regularizados, é porque eles usam também, quando a gente faz, verifica esse tipo de produto, muitas das ervas que eles utilizam não estão previstos na farmacopeia brasileira, tá? E a Anvisa muitas vezes proíbe a utilização de muitas dessas ervas, dessas raízes, né? Porque podem trazer, afetar a condição de saúde do consumidor, porque afeta fígado, afeta uma série de coisas, né? Então, o que acontece? A farmacopeia brasileira, o que não está na farmacopeia brasileira, em termos de ervas e de plantas, de espécies botânicas, elas não são permitidas também na fabricação de bebidas, de uma forma geral, tá? Então, só que esses dizeres, né, todos que eles colocam, tudo isso cai aqui nesse parágrafo único e traz essas bebidas não só pela condição do produto em si, que já é irregular por usar ervas e dá cai nesse parágrafo único por dessa condição terapêutica que esse produto não pode oferecer para o consumidor, tá? Aí, frase de advertência para bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos, esse tipo de frase de advertência, né? Aí, tem algumas questões de rotulagem, então a gente sai desse parágrafo único, desse parágrafo 11º do Decreto 6871, que tem os dizeres obrigatórios básicos, isso vale para todas as bebidas, mas, e que também valem para cachaça, e aí a gente entra nas questões de rotulagem da Instrução Normativa 13 de 2005, tá? Então, aí você tem regras para, por exemplo, cachaça premium e extra premium, tá? Que aí a idade dessas cachaças, ela só pode ser colocada no rótulo se esse produto ele tiver 100% da cachaça envelhecida, tá? Se houverem misturas, aí tem que ser por média ponderada a colocação da idade desse produto, tá? Então, se não for 100% envelhecido por um período mínimo de 1 ano, você não pode destacar isso no seu produto. Mesmo porque ela deixaria de ser uma cachaça premium e extra premium, já que o padrão de identidade e qualidade prevê que esse produto seja 100% composto de produto de uma cachaça envelhecida, né? No caso da extra premium, são 3 anos. Aí também, no caso de vocês que estão pleiteando aí a indicação geográfica, aí a unidade da federação ou região em que a bebida for elaborada, aí isso, no caso de vocês, né, uma vez que esteja tudo regularizado, isso vai poder constar na rotulagem, né? Então, isso vai agregar valor à rotulagem de vocês, ao produto de vocês, né? Vai dar uma característica especial, importante ao produto de vocês, né?
E aí, ó, também tem tamanho de letra, porque tem tamanho de letra para tudo que... Hoje a gente não faz mais, o Ministério da Agricultura não faz mais, mas antes do decreto 6871, quando você registrava um produto, você tinha que ter o rótulo aprovado junto ao Ministério da Agricultura. Isso antes de 2009, né? Então, na época eram processos de papel, hoje isso também já não existe mais, né? Eram processos físicos. E eu lembro da gente fazendo as análises e a gente pegava a régua e media o tamanho das letras, né? Então era um trabalho assim absurdo, e aí a gente carimbava no rótulo, né? No modelo de rótulo aprovado pelo Ministério da Agricultura. Hoje a gente não faz mais essa análise, tá? Então é importante que vocês conheçam essas normas e produzam, né, façam o layout de vocês de rotulagem antes de mandar imprimir, antes de produzir uma quantidade, um milheiro de rótulo, porque normalmente produzem em milheiro, né, a gráfica. Antes de vocês mandarem para a gráfica, ter isso muito bem avaliado antes de mandar para a gráfica, para não perderem esses rótulos por algum equívoco ou erro, né, que possa tornar o rótulo irregular. Então, tem tamanho de letra, depois eu vou deixar uma compilação de toda a legislação para rotulagem, isso eu vou deixar tudo para vocês, tá? Então, para tamanho o nome da unidade da federação ou a região onde a cachaça é produzida, ela tem que estar em posição inferior à denominação da bebida, então você vai colocar a cachaça embaixo, que você vai colocar a unidade da federação, e aí os caracteres gráficos, eles têm que ter a metade da dimensão utilizada para a denominação da bebida. E essa denominação da bebida, esse tamanho de letra mínimo, aí é mínimo, tá? E não é o máximo, é o tamanho mínimo, está previsto na instrução normativa 55 de 2000, que trata de tamanho de letra para denominação de bebida em rótulo, tá? Olha. Então, fica vedado o uso da expressão artesanal, tá bom? Então, isso tem que estar claro para vocês. Uma vez que vocês insiram a expressão artesanal em qualquer lugar do rótulo, o rótulo passa a ser irregular, tá? Tá incorreto. Então, é vedado e está previsto na instrução normativa número 13. Aí, reserva especial. Quando que você vai poder utilizar a expressão reserva especial no seu produto, no rótulo do seu produto? Esse produto ele tem que ter umas características sensoriais distintas, tá? E tem que passar por uma avaliação do Ministério da Agricultura com relação... tem que passar por uma análise físico-química de avaliação dessa característica, do que possa estar conferindo essa característica, né, peculiar a esse produto, para que ele utilize esse termo reserva especial, tá? E para a cachaça, que ela não passe pelo processo de envelhecimento, porque a cachaça envelhecida, ela é envelhecida em barris D, e aí é o nome da madeira, né? Agora, quando você armazena a cachaça, mesmo que ela não seja envelhecida, em madeira, você tem que utilizar a expressão armazenada em, aí em seguida é barril, o nome do recipiente, e D, e aí o nome da madeira, carvalho, amendoim, a madeira que seja, né? E aí, pode falar, Jorge. Não, você está comentando do envelhecimento em barris. Gostaria que você falasse um pouco da utilização dos chips de madeira. Ele entra como envelhecimento também ou não? Se você, para ser considerada envelhecida,
o produto ele não tem que ser armazenado, ele não tem que passar pelo período que vamos considerar que uma cachaça é envelhecida a partir do momento em que ela ficou armazenada 1 ano dentro do barril de madeira, tá? Então, quando que ela vai ser envelhecida? Ela tem que ter, pelo menos metade da composição do seu produto tem que ter passado 1 ano dentro do barril, tá? Da madeira, tá? Então, a partir disso, você tem a cachaça envelhecida. Então, você tem lá 50% da cachaça envelhecida por 1 ano, e aí uma outra cachaça que você adicione na composição. O produto final, o 100% do seu produto, mesmo que não tenha o 100% do produto ali envelhecido, que o mínimo é 1 ano, ele leva o termo envelhecido. Isso é uma cachaça envelhecida, tá? Se você tiver 100% dessa cachaça envelhecida, então toda a sua cachaça ficou 1 ano dentro do barril de madeira, envelhecendo. Então, é uma cachaça envelhecida que você pode ou não, mas claro que se você tem 100% da tua cachaça envelhecida em barril, você aguardou esse período todo, você vai querer chamar ela de premium, né? Você pode colocar o termo premium, tá? E se você esperou 3 anos, 100% dessa cachaça envelhecida em barril de madeira, você pode adicionar o termo extra premium. Tá? Tá, eu entendi. Tá, mas se eu pegar um recipiente que não seja barril de madeira, e seja chips de madeiras... Não, aí o que acontece? Isso não é permitido, tá? Na composição, não, isso não é permitido porque... É que eu acho que eu não estou com isso aqui, mas você não pode usar chips de madeira e colocar isso na denominação. É recipiente de armazenamento. Tá? Eu não sei onde que eu li alguma coisa que estava sendo aprovado que porque antigamente se usasse o chip na cachaça era uma fraude, né? Eu não sei onde se eu li isso, se saiu alguma normativa, eu acho se você que tá pode utilizar. Consulta pública, só que assim, a gente vai falar só do que já foi publicado e o que está publicado, tá? As alterações que não forem publicadas ainda, a gente não vai considerar válidas, tá? Porque, de fato, quando o ingrediente básico da cachaça, ele não permite adição, porque quando você envelhece num recipiente, num barril de madeira, esse barril de madeira, quando você pega lá a definição de ingrediente, lá no decreto 6871, porque a gente tem o ingrediente, o coadjuvante de produção, que são os fermentos, tudo, ele não participa da composição final do produto, né? Sei lá, ele catalisa ali a formação do produto, mas ele não está presente no produto final. Então, ele não é um ingrediente, tá? Então, é um coadjuvante de produção. Então, por exemplo, quando você usa filtração para alguns produtos, usa diatomase, esse tipo de coisa, ele é um coadjuvante de fabricação. Agora, quando você coloca um aditivo, ele confere algumas características para o seu produto. Por exemplo, o aditivo permitido para cachaça, qual é? Caramelo. Que ele faz o quê? Ele dá cor ou padroniza a cor do seu produto. Então, ele dá essa coloração, ele está no produto final, mas ele não é o ingrediente básico do seu produto. Para o seu produto, tem os ingredientes básicos, que no caso da cachaça é o mosto fermentado, né, da cana-de-açúcar, e, no caso, o açúcar, tá? Que é opcional. Água e açúcar são ingredientes opcionais para cachaça, porque você usa para rebaixamento, né, de graduação, ou você usa para adoçamento, né, para compor ali o seu produto. Então, isso são ingredientes opcionais e o ingrediente básico é o mosto do caldo de cana-de-açúcar, tá? A Maravalha, se você adiciona ao produto, ele entraria como ingrediente
e isso não é permitido, né? Então, por isso que adicionar, porque é um ingrediente que vai conferir características sensoriais para o produto, né? Então, por isso, e aí pode conferir, inclusive, características sensoriais que tragam confusão com relação à questão do envelhecimento, né? Então, por isso que não é permitido, tá? Então, quando você põe armazenada em, é armazenada mesmo, é o recipiente de armazenamento, tá? Por quê? Porque é claro que o recipiente, ele vai ter ali, né, um efeito no produto final, né? Porque confere característica sensorial, aroma, coloração, mas ele não participa como ingrediente, tá? É uma fase do processo, tá? Não é um ingrediente. Perfeito. Aí, pronto, ali a questão da prata, expressão prata, tá? E aí, para cachaça, você pode usar prata, clássica ou tradicional, associado à marca, não à denominação do produto, tá? Que ele seja armazenado ou não em madeira e que não dê o amarelamento, né? A coloração, a bebida, não agregue cor. Já o termo ouro é quando você tem alteração substancial de cor, tá? E aí, pelo armazenamento em madeira, tá? Então, quando você tem uma cachaça que não é envelhecida, mas foi armazenada em madeira e teve uma alteração da coloração, aí você pode associar à marca o termo ouro. E aí, essas são as obrigatoriedades com relação à questão da rotulagem que está previsto em rotulagem no Decreto 6871, que é o artigo 11º, a Instrução Normativa 13, que é bem específica com relação a essas de cachaça, vocês só vão encontrar na Instrução Normativa 13, e com relação ao número de registro do Ministério na rotulagem. Isso tem o artigo 29 da Instrução Normativa 72, que ele trata bem especificamente dessa questão, tá? Então, tem uma série de critérios com relação ao tamanho, colocação, destaque dessa numeração no rótulo. Então, e aí você tem que utilizar a expressão registro, mapa, 2 pontos, no caso de importador é registro do importador, e aí você tem lá os tamanhos de letra. Isso está previsto na Instrução Normativa 55, de 2002, desculpa, eu falei 2000, mas é 2002, tá? Então, tem que estar em conformidade. E o que determina esse tamanho é o volume da garrafa, tá? Então, por exemplo, normalmente 700 ml, o tamanho de letra mínimo para a denominação é 2 milímetros, tá? E aí tem todas essas regrinhas que tem que ser observadas antes de imprimir a rotulagem, tá? Então, largura total mínima tem que ser de 3 centímetros, o número de registro no Ministério da Agricultura, tem que ter afastamento para dar clareza, que tem que ter no mínimo 1 milímetro, a cor tem que ser destacada, contrastante do fundo do rótulo, tá? Deixa eu ver. Agora, para essa, se esse tamanho de 3 centímetros não cabe quando o rótulo tiver a área inferior a 10 centímetros, tá? Quadrados. E aí, vocês têm essas legislações todas aqui como é que é o acesso de vocês ao Ministério da Agricultura, né? Onde que vocês encontram essas informações?
há um tempo atrás, o DIPOV, que é o departamento que trata, né, dessa questão de bebidas, de qualidade vegetal, e fica em Brasília, ele atualizou o site do Ministério da Agricultura, que era bem desatualizado com relação a essas informações, e fez um trabalho bastante, assim, claro com relação à exposição dessas informações para o produtor, tá? Então, quando você acessa ao Ministério da Agricultura, toda essa parte de legislação e procedimentos para registro de estabelecimento e de produto, eles estão bem claros através de manuais, através de informações e acesso à legislação, tanto para padrão de identidade de qualidade, quanto para as questões relativas aos procedimentos de fiscalização. E também a gente tem tudo isso compilado num link que eu vou passar para vocês, que a gente denomina cartilhão. Toda bebida, toda a legislação de bebidas está compilada através desse documento, tá? Antes, eu só vou falar um pouquinho para vocês a respeito do procedimento de registro, tá? Que a partir isso aqui está errado, tá? Isso aqui é 2018. Essa instrução normativa não é 2005, é 2018. Todo o procedimento tem a obrigatoriedade que é prevista na Lei 8.918 de 94, depois regulamentada pelo Decreto 6871 de 2009, e depois o passo a passo, o procedimento está nessa Instrução Normativa 72 de 2018, tá? Tá aqui, essa aqui. Então, nessa Instrução Normativa 72 de 2018, ele põe para vocês a obrigatoriedade, a migração, porque antes a gente fazia registro através de processo físico, depois isso passou a partir de 2016 a ser realizado através de processo eletrônico num sistema que a gente tem no Ministério, que é o SEI, tá? Que é o Sistema Eletrônico de Informação, mas era só um processo como se fosse o físico, mas ele é digital. E depois isso passou para um sistema eletrônico, né? Um sistema que ele tem uma interface mais fácil de ser utilizada e com uma configuração mais simples, né, do que vocês apresentarem toda a documentação. Vocês vão apresentar essa documentação, mas dentro desse sistema. E a comunicação do Ministério da Agricultura com vocês durante o processo de registro, se dá através desse sistema, tá, do CIPAgro. Aí, o que vocês precisam apresentar para registrar o estabelecimento? Isso está previsto no anexo 2 da Instrução Normativa 72 de 2018. Tá? Tanto o registro de produto quanto de estabelecimento e produto, eles têm validade de 10 anos. E aí, qualquer alteração que vocês façam no registro do estabelecimento tem que ser comunicada previamente ao Ministério da Agricultura. Produto a mesma coisa. Aí a documentação necessária, tá? Para registro de estabelecimento com inscrição no CNPJ. E aí, nesse caso, é para produtor, tá? Produtor e envasilhador, ou engarrafador. Então, é cópia do CPF, né? Dos sócios ou do representante legal do estabelecimento, o CNPJ, inscrição no CNPJ, o contrato social consolidado do estabelecimento, e aí o objeto social, o objetivo do contrato tem que estar bem claro como produtor de bebidas, fabricação de bebidas, o alvará de funcionamento, e muitas vezes
O que leva um tempo maior, né, para a obtenção do registro do estabelecimento é justamente essa questão do alvará de funcionamento, tá? Então, cada município tem uma particularidade, cada município tem um tempo, e normalmente isso impacta na obtenção do registro do estabelecimento. Mas, para você dar entrada no CIPIAGRO, se você entrar com o protocolo, a gente aceita, faz análise documental, mas a liberação do registro do estabelecimento está condicionada à liberação definitiva do alvará, tá? Então, a gente, às vezes, até procede a vistoria, em alguns casos, mas a liberação do estabelecimento depende da liberação do alvará. A anotação de responsabilidade técnica obtida junto ao CREA ou CRQ, o projeto, memorial descritivo de instalações e equipamentos e manual de boas práticas. Isso aqui, tanto o manual de boas práticas e o memorial descritivo das instalações, isso no anexo 1 da Instrução Normativa 72 de 2018, ele tem um modelo, tá? Que é o anexo 1 da Instrução Normativa 72, e quanto às boas práticas, existe uma Instrução Normativa 5 de 2000, que ela trata de boas práticas de fabricação para estabelecimento produtor de bebidas, tá? Então, é interessante ter conhecimento dessa instrução normativa. Laudo de análise físico-química e microbiológica da água, tá? E aí tem uma portaria da Anvisa, a portaria número 5 de 2017, consolidada, tá? E aí, o que a gente exige, os parâmetros, é cor, turbidez, pH, coliformes totais e cloro residual, tá? Que é a potabilidade de água. Então, no anexo 1, está lá o modelo para elaboração do memorial descritivo das instalações e equipamentos, e essa instrução normativa número 5 trata de boas práticas de fabricação na área de bebidas e tem algumas dicas com relação à conformação do estabelecimento e algumas dicas interessantes que têm que ser observadas. Aí, o acesso ao CIPIAGRO, se vocês linkarem aqui, vocês têm o hiperlink para o acesso ao CIPIAGRO. Quando você entra, quem tem que solicitar o login e a senha no CIPIAGRO é o representante legal do estabelecimento, tá? Não é o responsável técnico, é o representante legal do estabelecimento. E o manual para as empresas, né, tá aqui nesse link. Aí aquela questão de rotulagem a gente já deu uma passada. Com relação à legislação, toda legislação tá nesse link aqui na página do Ministério da Agricultura, no site do Ministério da Agricultura. Então, se vocês clicarem aqui direto, vocês já acessam toda a legislação de vinhos, bebidas e vinagres. Todas essas normas estão compiladas nesse cartilhão. O cartilhão é o seguinte, ele pega todo esse quebra-cabeça, essa colcha de retalho de normas, porque assim, tudo bem, mas para cachaça, as normas de rotulagem, as normas com relação aos aditivos permitidos, os parâmetros analíticos no caso de atendimento a padrão de identidade e qualidade. O que esse cartilhão faz? Ele pega, compila toda a legislação de bebidas e coloca por produto. Então, fica muito mais fácil visualizar. Quando você for fazer o registro do seu estabelecimento, você for um produtor de cachaça ou de aguardente ou de bebida alcoólica mista, você procura as informações por produto e não por legislação de rotulagem. Aí você tem que localizar o que cabe ao seu produto. Não, o cartilhão, ele facilita nesse sentido, ele coloca a legislação pertinente por produto, tá? Aí, assim, tem a possibilidade,
se vocês de participar dos cursos do DIPOV, né, que é um curso que lá eles têm lá o curso de registro, boas práticas de fabricação, rotulagem. Aí tem mais assim a questão do acesso ao CIPAgro, eles vão colocar as páginas do CIPAgro, como você entra, qual a cara do CIPAgro para vocês, né? E também dar toda uma pincelada, mas aí com relação a todas as bebidas, tá? Então já tem vaga aberta para as turmas de 2022. Importação aí tem para vinhos derivados da uva e do vinho, né? E a parte de importação e exportação de bebidas, tá? E aí estão aqui nesses links. É só acessar esse link aqui que vocês têm acesso à inscrição gratuita para os cursos. E acho que é isso. Acho que assim as informações estão todas aí, os procedimentos também. Aí agora eu acho que vai assim da evolução de vocês, né, na constituição na obtenção da IG e da regularização dos produtores, que assim parece complicado, mas à medida em que vocês vão se familiarizando, vocês vão ver que não é, tá? E eu espero que assim vocês tenham sucesso aí nessa caminhada. Bacana. Obrigado, Patrícia. E aí eu passo para o professor Márcio, se quiser abrir para mais algumas perguntas e disposição. Acho que a gente pode abrir uns 10 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar o momento. Só uma coisinha. Aqui, olha, tem o meu e-mail, só que é com letra minúscula aqui, tá? Tem o meu e-mail, telefone também, a gente, assim, para dúvidas, alguma coisa assim, eu disponibilizo o telefone da Ultra e o meu e-mail, caso haja necessidade. Alô? Alô? Oi, Paulo. Oi. Eu estou com problema na minha comunicação aqui, Patrícia. Eu quero pegar o adendo aí do Jorge em relação à chipagem. A chipagem nada mais é que antecipa a coloração da cachaça, né? E em relação ao caramelo, qual que é a diferença? Eu não vejo essa diferença em relação à chipagem e ao caramelo. É assim, Paulo, a diferença é que a legislação ela permite a utilização do caramelo e da chipagem não, né? Então, mesmo que seja uma prática que dê o mesmo, assim, aparentemente dê o mesmo resultado, quando você tem uma legislação que foi construída para definir um padrão de identidade e qualidade do produto, ela tem que ser respeitada, né? Mesmo que assim, para que você não veja essa diferença. Então, o caramelo ele é previsto. Na realidade, a previsão de adição de caramelo como aditivo, ela está prevista nas RDCs, nas resoluções da Anvisa, tá? E a chipagem, a grande questão é essa, porque você tem ali aquela condição de você armazenar e envelhecer em madeira. E aí, o problema, e por isso que é considerado fraude, é que ela passa a ser um ingrediente do produto. E não a questão, tudo bem, você usa... mas você fala, não, mas eu uso o caramelo para padronização de cor. Mas em legislação ele está permitido, tá? E a chipagem na madeira, muitas vezes, acaba
gerando a seguinte confusão. Você acaba colocando no seu rótulo que o produto assim, passa por um processo que tem uma determinada madeira na composição, né? E a composição... Opa, tem essa questão também de alteração, que aparece aqui para mim, cobre aqui. Aparece a composição do produto, ele fica alterado, né? A característica sensorial. Então, por isso que é considerado fraude. Mesmo que isso, vamos supor que isso seja alterado porque, assim, se tornou uma prática tão comum, né, que, assim, a gente entenda que, sei lá, não vale mais a pena manter esse tipo de prática como irregular, né? Mas, por enquanto, não tem essa possibilidade. Até porque, quando você usa chipagem, você acaba colocando no rótulo a utilização daquela madeira e está claro que a utilização da madeira é para armazenamento e não para composição. Ok, Patrícia, obrigado. Eu entendi a sua colocação aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, se não temos mais dúvidas, eu vou pedir para vocês, primeiro para a Patrícia, por favor, tirar a apresentação para a gente fazer uma foto do pessoal que está aqui presente, né, e depois a gente coloca lá no grupo. E aí depois a gente posta também o vídeo, né? Então, vamos lá. Só um minutinho, todo mundo sorrindo. Pronto. Obrigado, gente. Então, Patrícia, muito obrigado. Márcio, Oi. Márcio, deixa eu lhe perguntar. A Patrícia, você vai deixar encaminhar essa apresentação depois para o grupo? Posso encaminhar para você, Mitidieri, aí o Márcio fica à vontade para, se quiser encaminhar. Eu só vou corrigir ali a data da instrução normativa 72, aí eu encaminho, tá? E aí o que eu ia comentar, Márcio, se os demais produtores, né, a quem vocês conhecerem do território, né, do Circuito das Águas, que está trabalhando conjuntos, né, seja da associação, que estão agregando a associação, se conseguir enviar para eles, né, forçando para que eles deem uma olhada geral, e logicamente que só lendo vai surgir muita dúvida, aí nos procura, né? Mas para que a gente multiplique esses itens, né, essas questões todas da legislação, para que eles depois possam ter acesso aí mais detalhado. Depois. E mesmo o vídeo, né, se vocês quiserem assistir posteriormente. Né? Agora, porque assim, a intenção, né, é justamente essa de trazer os produtores para uma condição de regularidade, para que a gente tenha essa condição, até para né, para a IG é fundamental, né, que vocês tenham o grupo de produtores todos aí regularizados. Exatamente. E é uma das dificuldades que a gente vai enfrentar para os próximos meses e até 1, 2 anos, né? É que para Circuito das Águas Paulistas, considerando todos os 9 municípios, a gente tem que ter representante em cada um deles. E, por enquanto, a gente não contempla isso em todos os municípios do Circuito das Águas. Entendi. Pessoal, primeiro eu vou pedir licença, então, para vocês, agradecendo a Patrícia, mais uma vez, colaborar com a gente, o Francisco também, por sempre estar nos ajudando aí, trazendo essas pautas, para a gente poder integrar
a Associação dos Produtores de Cachaça do Circuito das Águas, né? E a gente procura, dentro da nossa rotina de trabalho aqui da IG, abrir espaço para que venham colaborações para que fortaleça esse grupo, direcione esse grupo nas tomadas de decisão. E eu vou pedir licença para parar, então, a gravação, desejar a todos uma boa noite, né? Se alguém ainda quiser conversar um pouquinho, depois da gravação, ainda a gente consegue segurar aqui a plataforma, tá? Então, boa noite. Uhum.